Bom dia, Padilha. Bom dia, meninos e meninas aí de todos os dias que a gente se encontra, pelo menos nas nossas conversas matinais, né? E eu fico feliz de poder sempre compartilhar um pouco daquilo que possa ajudar a gente a estar olhando a vida numa outra perspectiva. Espero que numa perspectiva melhor. Mas às vezes, Padilha, a gente tem que tratar de alguns temas que nem sempre é o que a gente gostaria de falar, né? Eu vi você dando aí a notícia dessa questão da menina que tinha sumido e agora já se desvendou o fato, e foi um fato de extrema violência. E eu queria hoje conversar um pouco sobre isso, a gente refletir um pouco sobre a violência, não a violência no mundo, que daí é uma coisa muito complexa, né? A gente ainda temos países que estão em guerra, e não estou falando só da Ucrânia e da Rússia, tem muito lugar que a gente até desconhece, mas que existem lutas internas, lutas de povos ali, e que estão lutando por espaços e assim por diante. Existe uma série de violência, a gente viu a questão esses dias onde a Polícia Federal desvendou, né, um plano para assassinar aí o senador, o Sérgio Moro, e também aquele procurador que tem trabalhado há mais de 20 anos na questão do combate ao crime organizado. Então, peço desculpa aí aos ouvintes, mas de manhã a gente fica meio nariz escorrendo e a tosse vindo. Daqui a pouco passa. E a gente vê que nós vivemos num contexto de violência, né? E quando a gente olha para a violência no contexto macro, quando a gente vê a violência na sua estrutura maior, nós corremos a tentação de achar que eu sou um cara da paz, eu não sou violento, né? Esse mundo tá perdido porque tá violento, porque as pessoas estão agressivas e tal, mas às vezes é bom a gente parar para refletir um pouquinho aonde começa a violência. E eu vou dizer para você, Padilha, a gente trabalha com a educação, a gente trabalha com a criançada também, além de outras práticas terapêuticas, palestra e tal. E a gente vê a violência na criançadinha lá de 6 anos, né? Esses dias a gente teve que segurar um molequinho que grudou na professora lá, rapaz. Então, o que acontece, Até né? a gente acha engraçado essas coisas, mas é realmente o início de tudo, né? Justamente. É engraçado, mas dá um trabalho, né? E é claro que, se tratando da criança, a criança ela só repete o que ela vê. Ela repete o que ela aprende. Então, eu quero conversar com você e com vocês, nossos queridos ouvintes, que a violência não é uma coisa só que, como aconteceu agora que você relatou, né? Que alguém matou alguém, né? A violência, ela é sutil. Ela começa, muitas vezes, no aspecto emocional. E existe violência emocional, né? O abandono é violência emocional, né? A falta de amparo, vamos supor, de um pai com uma criança, é uma violência emocional, né? A questão da violência, ela abrange os aspectos emocionais, ela abrange os aspectos verbais, né? Se você chegar por mais que seja um amigo, por mais que seja um conhecido, você é um idiota, hein? Isso é uma violência, né? E não é frescura, né? Eu não estou entrando naquele contexto que agora, ai meu Deus, não pode isso, não pode aquilo. Não, eu estou falando de questões que realmente são violentas. Eu lembro de um caso que, e vou contar um pecado aqui, né? Brincando, né, com uma meninada, isso há muito tempo atrás. Aí eu brinquei com o rapaz, falei, rapaz, mas você é feio, hein? E foi brincadeira e tal. Passou algum tempo, tive a oportunidade de estar de frente com aquele rapaz de novo, e eu percebi que o rapaz ele tinha criado uma certa distância de mim. E conversa daqui, conversa dali, ele falou, não, porque um dia você chegou pra mim e você falou que eu era feio, aquilo machucou. Olha só, e realmente, às vezes com uma pessoa, você brinca e tal, leva na esportiva, mas outros encaram aquilo
Isso é comum, Robson, entre familiares, né? As Sim. pessoas brincarem, ô seu feio, ô sua feia, vai arrumar esse cabelo, vai, enfim. Isso tudo, especialmente a criança, e coincidentemente, né? Ontem à noite tivemos uma palestra da CIL, que trouxe a Lene Vargas, a jornalista. A jornalista, e ela abordou exatamente esse assunto, da questão, não diretamente da violência, mas de tudo que marca com a criança até os 7 anos de idade. Que é a primeira infância. É a primeira infância, né? Então, muito providencial esse seu tema, porque, na verdade, a cidade ontem, lotado ontem lá no Centro de Vivências, quero parabenizar o pessoal da CIL, né, o Ítalo Zomer e toda a sua equipe lá, sua diretoria, porque realmente foi um tema muito interessante, diferente daquele do dia a dia, que geralmente o empresário traz lá para treinar, para atender melhor o cliente e tal, mas mexeu realmente com a vida de cada um. Que bacana. Inclusive, deixa eu falar, eu ia nessa palestra. Estava programado para isso. Estava programado, tirei o boleto, mas daí eu lembrei que ontem era o aniversário da Rafa. Certo. E aí era em Criciúma, aí não tinha como, aí tive que deixar, mas realmente eu queria também ter estado lá. Que bom que foi uma coisa bacana. Mas então, Padilha, é isso, né? A violência, ela começa muitas vezes num aspecto que você nem percebe. Vou contar, hoje é o dia de confessar pecado, estamos na quaresma, né? Fazemos um confessionário aqui. Você sabe que na igreja... Quem quiser confessar aí pode confessar. Já manda aí. Mandar. Tinha 2 loiras, né? E teve uma época, não sei se você vai lembrar das piadas de loira e tal, né? Quer ver uma loira? E aí tinha uma loira na igreja, não vou falar nomes, é claro, muito extrovertida, que vinha e ela mesma contava as piadas de loira, né? É igual eu chegar e contar a piada de negão, né? Enfim, brincar com a sua própria realidade e tal. E aí aquilo foi pegando, mas tinha uma outra loira na igreja. E a gente... aquilo, você vai aprendendo com o tempo, né? Então você acha que se uma loira brinca com ela mesma, você acha que a outra loira também não tem problema. E aí você começava, né, nas rodinhas nossas, brincar, porque tinha que ser loira mesmo e tal. Mas aí um dia eu descobri que a outra loira estava ficando deprimida com as piadinhas. Então a gente estava fazendo violência com aquela pessoa. Então, é claro. Isso provavelmente, inclusive, teve alguma coisa a ver com a sua infância, com a infância dessa outra loira que foi hostilizada lá quando era criança. Exatamente. Porque a pessoa vai ter uma fragilidade por causa daquilo que ela sofreu. E realmente ela teve uma infância muito difícil. Em contrapartida, a outra, que eu também conheço bem, conheci os familiares, teve uma infância mais descontraída, mais suave. Então, as coisas também, elas mudam nesse sentido. E então a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer primeiro as pessoas para saber que tipo de brincadeira você vai usar, para que aquela brincadeira não se torne algo que viola um bem-estar emocional. Porque violência, na verdade, vem do termo violar, né? É quando eu violo, ou seja, quando eu quebro. Violar significa quebrar. Então, quando eu quebro, de repente, algo do outro em relação a mim. Então, vou usar o termo aqui, para uma loira, a gente brincar ali e tal, nossa, fortalecia a amizade. Para outra, estava quebrando a amizade. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Tem até uma piada que ela é muito providencial, onde um rapaz contratou um advogado porque ele queria danos morais, porque um outro rapaz chamava ele de cabeção. Aí você vai falar, mas o cara chamar um advogado só porque alguém brincou de cabeção e tal. E aí o advogado falou, mas como eu vou defender essa causa? Porque fica um pouco meio estranho. E aí ele falou, seu juiz, o meu cliente está aqui porque ele se sente ofendido, violado, né? Por causa de... O pessoal fica chamando ele de cabeção ali, o fulano fica chamando ele de cabeção. Aí o juiz ficou meio assim, né? Não achou uma coisa tão grave. O advogado percebeu e começou assim. Então, meritíssimo juiz da comarca, não sei da quê. Então, meritíssimo juiz da comarca... E começou a repetir aquilo. Aí o juiz falou, eu já sei que eu sou o meritíssimo juiz, você não precisa repetir. Mas ele, não, mas meritíssimo juiz e tal. E o juiz começou a se irritar com aquilo. Aí o advogado falou, se o senhor se irritou de eu estar apenas me atribuindo ao senhor pelo aquilo que o senhor é, imagina o meu cliente
que está ganhando um pejorativo ofensivo a ele durante tanto tempo na sua vida. E aí o juiz falou, pô, deu ganho de causa para a pessoa. Então, é uma coisa interessante para a gente parar e pensar, aquilo que às vezes não é ofensivo. É muito normal para mim, para o outro pode não ser. Exato. Aquilo que para mim, talvez, como você disse, é muito normal, não seja ofensivo, para o outro é ofensivo. Então, nós precisamos entender que a violência, ela é quando eu violo, quando eu quebro alguma coisa que desfaz o bem-estar da outra pessoa. Agora, tem um outro termo, Padilha, em termos de violência, que também uma outra definição, que é a profanação ao que é sagrado. Mas aí você vai falar, então, tá falando de religião? Não, não estou falando de religião. Mas, por exemplo, a vida é sagrada, certo? Então, quando você destrói uma vida, você profana aquilo que é sagrado. Um filho é sagrado. Então, quando você abandona, e abandono não é largar o filho no meio da estrada e deixar, apesar que tem muita gente que faz isso. Eu fico horrorizado, e o desabafo aqui, com pais que às vezes tem uma criancinha de 5, 6 anos e larga a criança para ir na escola no caminho aí, como se nada fosse acontecer. A gente tem que ter cuidado com isso. E às vezes, para a criança, isso pode ser um certo abandono, né? O desamparo, as necessidades de uma criança é uma profanação. Quando eu estou casado e eu deixo de atender aquilo que é sagrado no meu casamento, isso também é uma violência, né? Então, quando você começa a ter atitudes, palavras que elas ferem, que elas humilham, isso é uma violência verbal. Todo tipo de humilhação do outro é uma violência verbal. E isso é uma profanação. Então, é muito importante que a gente possa se perceber. E às vezes, dentro de casa, é normal palavras de baixo calão. É normal, às vezes, se tratar o cônjuge de uma maneira assim desrespeitosa, né? É normal para aquele ambiente, né? É normal, como já teve casos de pais assistindo filmes pornográficos na frente dos filhos. Então, não se percebe que tudo isso é uma violação daquilo que é sagrado, né? Daquilo que é para ser santificado. Então, nós precisamos ter muito cuidado e observar se nós não temos sido violentos no nosso dia a dia, sem perceber, nas pequenas atitudes. No dia a dia mesmo, né? E, como você falou, principalmente na primeira infância, que é o fundamento do futuro adulto. É o fundamento do futuro adulto. Tudo vai refletir na vida. Exatamente. Então, a gente precisa ter muito cuidado e aí realmente não tem nada que supere uma vivência com amabilidade, com amor. O melhor antídoto para um mundo melhor é uma atitude de amor, de respeito, de consideração. É até elegante, né? Não que você não vai brincar mais ou e tal, mas você entender realmente os limites para que a gente possa ter um convívio menos violento, mais amável, mais cordial, mais sagrado do que profanado. Muito bem, um abraço para você, Robson, muito bom o tema de hoje, uma reflexão profunda, né, sobre a violência e casou direitinho com a nossa realidade aqui ao lado da gente, assassinato, em Criciúma a gente ouve todo dia, Tubarão nas cidades maiores. Sim. E nas cidades pequenas também, né? E começa exatamente nas pequenas atitudes. Exatamente. Né? Começa ali a discussão, a desavença, de repente vai aumentando, de repente dá num casal uma separação, um não gosta da separação, outro vai e se vinga, enfim. Sim. Isso acaba acontecendo, as tragédias acontecem exatamente através de pequenas atitudes. Né? Tem aquela pessoa que vai acumulando esse sentimento de ser violada, né? E uma hora se vinga mesmo, né? Chega no extremo, não justificando de maneira alguma, mas usando o exemplo, tá lá que até deu a polêmica do Uber, agora a mulher do cara da IOC. Poxa, uma mulher para picar o cara e colocar no congelador é porque ela
engoliu muita violência para chegar num ponto desse, que não justifica o que foi feito. Sem dúvida. Né? Mas, por outro lado, tem aquela pessoa que não consegue ter atitude nenhuma, vai absorvendo aquilo e adoece. E aí aquela pessoa entra numa depressão ou começa a desenvolver enfermidades, patologias, um câncer mesmo, que nada mais é o resultado de tanto que ela foi profanada, ela foi violada e não tinha defesas para isso e acabou morrendo. Verdade, Robson. Forte abraço para você, um bom fim de semana. Um abraço aqui também da dona Inês Luciano Marques, seu Luiz Marques, manda um bom dia, um abraço a Anica Lúcio, também o Silvino Jorge de Assis, bom dia Padilha, a você, aos ouvintes, a cultura, o Robson Persola, também um ótimo final de semana a todos aí, e a todos os demais ouvintes que já interagiram, estão interagindo com a gente aqui. Robson, grande abraço para todo mundo. Que seja um fim de semana de muita paz, muita alegria, muito amor e que a gente, pelo menos na nossa parte, trabalhe para ter um mundo menos violento e realmente mais equilibrado.